grupos. Hoje, realmente, aconteceu a química que eu estava esperando, que é esse vucu-vucu, né? As pessoas, né, conversando, falando, trocando ideias. Aí, hoje, fiquei muito feliz, fiquei muito contente de ver a interação de todos, do pessoal. Entrou no espírito, né? Conseguimos entrar no espírito da coisa. A apometria, um dos meus professores, o Robson Araújo, a quem eu tenho uma gratidão imensa, vou contar a historinha dele. Depois que eu fiz o curso lá no Centro Espírita, que eu aprendi, no Centro Espírita foi a base, lá eu aprendi a incorporar na apometria, a incorporar, a separar o que é espírito, o que é personalidade, que eu aprendi a trabalhar com a apometria. Aí eu saí do centro, né, por um BO que deu lá com a dirigente, e me reuni com umas amigas e comecei um grupo para cuidar dos nossos filhos com problemas. Aí eu fui fazer um curso no site apometria.com, Robson Araújo, cara show de bola. Só que a gente não conhece ele fala tudo com a tela, ele não aparece na tela. E ele muda a voz também. Então, deve ser alguém muito conhecido que não quer ser identificado. Segundo ele, é uma opção que eles fizeram, o próprio grupo, justamente para ninguém se destacar entre todos lá. Mas, enfim. Eu entrei para um curso dele, muito bom mesmo o curso dele, muito bem, muita teoria, e ele falava muito das experiências dele. Aí, um dia, ele colocou um desafio no site, que ele estava lançando um outro grupo de estudo também, de um curso, o segundo curso do mesmo, de apometria. Aí ele pedia para nós, alunos, depoimentos. E aí a gente se reuniu com o meu grupo, nós temos esse vucu-vucu, tipo assim, porque qual era o prêmio? O prêmio era ganhar um curso de anatomia espiritual, que é que vocês vão ter, acho que no último módulo, que é conhecer toda a anatomia dos os corpos, os chakras, profundamente. E a gente doida, porque na época também os cursos eram muito caros, como eu já comentei. O dele ainda era dos mais baratos, às vezes assim era um pouco caro, eu estava pagando o primeiro ainda. E eu falei, meninas, nós vamos ganhar esse negócio aqui, para nós ganhar esse curso. Aí nós ficamos uma tarde toda fazendo vídeo, aí gravamos um vídeo, contamos rápido a história do nosso grupo, as 7 mulheres. A minha nora estava esperando a minha primeira neta, a Isadora, então ela aparece barriguda. Quando eu achar aqui nas minhas coisas, eu vou botar no grupo para vocês verem o que nós fizemos para ganhar o tal do curso. Aí postamos, nada. Aí eu falei, não acredito, nós temos que ganhar esse negócio. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou dar um depoimento aqui da minha história com a apometria. Deu na cabeça, sabe daquele estalo assim? Era o último dia de colocar. Aí eu fui lá e contei o BO que deu, que eu saí do centro espírita, porque eu fui pedir para a dirigente que eu precisava de ajuda para os meus 2 filhos envolvidos com bebida e o outro com bebida e droga. Eu já contei para vocês lá em outras ocasiões que eles moravam com minha mãe e lá todo mundo bebia e lá, né? Aí minha mãe morreu, aí eles foram morar juntos, sozinhos numa casa. E a minha preocupação era imensa, né? Porque, imagina, né? 2 malucos, beleza? Aí, e brigados comigo, porque comigo a situação é no freio, né? Então, eles não gostavam de estar nem muito perto de mim. Aí eu fui pedir para ela ajuda e ela me recusou, ela falou que ela não recusou assim, na frente de todo mundo. Eu
não quero entrar em problema com... Ai, como fala? Como fala quem vende droga é Traficante. traficante. Eu não quero entrar em problema com traficantes encarnados. Foi a resposta que ela me deu. E eu estava com tanta esperança. Sabe quando você vai sem coração cheio de esperança, pedir ajuda? Porque eu vi o quanto a apometria era boa. Eu já estava trabalhando já mais de ano lá. Fiquei muito frustrada. Aí o pessoal do grupo, não, Rita, a gente dá o nome deles, a gente vai orar por eles, tal, para amenizar a situação. Aí a gente trabalhava e terminava meia-noite. Eu moro ainda numa região que o centro é do outro lado da cidade. A Miriam, é Vila Virgínia, a Miriam conhece, a Geraldo também. Lá na Vila Virgínia, o centro. Eu moro aqui no Presidente Dutra. Eu pegava o último ônibus, que sai meia-noite e 10 da plataforma aqui, que a gente chama terminal rodoviário. Se eu não conseguisse uma carona, terminava 5 para meia-noite, 10 para meia-noite. Se eu não conseguisse uma carona aqui do centro, na rodoviária, 10 minutos, no máximo. Eu tinha que pegar mototáxi ou táxi. Então, era muito penoso para voltar para casa, mas eu gostava muito, eu ia com todo amor. Aí um dia eu falei, gente, eu precisando tanto de ajudar meus filhos. Aqui eles não têm chance. Eu vou sair disso aqui, vou caçar um jeito de eu ajudar meus filhos. Ah, pôs na minha cabeça. Eu vou dar um jeito, eu vou sair disso aqui. Eu sinto muito, mas lá tinha bastante médium, tinha muita gente, falei, eu não vou fazer falta. E saí e chamei amigas que eu sabia que tinha problema com os filhos, amigas do Centro Espírita, inclusive, mas de outro Centro Espírita que eu frequentava, da Aliança Evangélica. E aí nós éramos, e demos 7, deu um total de 7, e mais a minha nora, futura, na época era futura, quando nós começamos era futura nora. E aí nós começamos a estudar, eu ensinando elas, explicando. Essa é a nossa história. Eu contei essa história lá no site. Olha, aconteceu isso comigo, bababá. E nessa época, meus filhos já estavam melhorando, já estavam começando a melhorar, eu já estava tendo resultado. Eles já vieram morar comigo, já entregaram a casa para a imobiliária, vieram para casa para morar comigo. Tá? As coisas já estavam assim, começando a se encaixar. E aí eu contei que eles estavam melhorando, que as filhas das minhas amigas também era lento, mas a gente estava tendo melhor, e contando da nossa experiência. Ô, gente, não é que nós ganhamos um negócio com esse depoimento? Ele ficou tão feliz que ele deu um depoimento lá, que o que aconteceu conosco era uma coisa que tinha que acontecer. Se a dirigente não tivesse recusado, não existiria o Grupo Vida Plena. Olha que legal. Então, ela sem querer, ela fez um bem, né, para um número muito maior de pessoas. Gente, ele deu 3 cursos para nós. Não deu um, ele deu 3. E ele não deu 3, ele continua dando curso para mim até hoje, vocês acreditam? Cada curso novo que ele faz, ele manda o e-mail lá para mim do acesso para o curso. Gente... Você é VIP, Rita, para ele, né, Rita? Menina, acho que nós ficou VIP lá, porque é o que ele disse, que a partir daquele... Ele mandou um e-mail para nós, para o grupo, né, agradecendo, que a partir daquele depoimento, ele lotou as classes, as salas de aula dele. E agora ele está conhecido aí. Então, gente, até hoje esse rapaz manda para a gente curso gratuito. Então, eu falo, gente, ô memória de gratidão, hein? E ele já está famoso, já tem um monte de curso aí. O que eu estou falando isso para vocês? O poder que tem um grupo. Nós ficamos a tarde toda caçando um jeito, não deu certo. Só que aí a gente estava na mente que a gente queria ganhar, a gente queria, nós era pobrinha mesmo naquela época.
Era uma época de agruras. Eu estava numa época de muitas agruras. E depois veio esse resultado. Então, a interação de um grupo é uma coisa fantástica. O que eu vi vocês trocando, até andei dando uns palpites lá, não sei se atrapalhei, mas eu quis participar. Falei, eu também quero participar disso aqui, tá tão bom, eu também vou falar um pouco aqui, uai. Então, vocês não ficam bravos, não, porque eu sou bicona, viu? Eu adoro participar, eu gosto de falar também. Então, o grupo tem uma força incrível. O que nós fazemos em grupo, 100 pessoas separadas não faz. E vocês tiveram a oportunidade de ver pela física quântica, na apometria, como funciona vamos por assim, quem tem duplicação da força. Então, nós podemos muito. Porque as coisas não estão ajeitando. Né, Eliana? De repente ajeita. De repente acontece. Porque eu não vou participar do curso. Não, eu falo, não, vem fazer o curso, vamos com calma. Daqui a pouco encaixa. Eu sei como funciona o negócio. Os que querem que você fique parado falam assim: você não pode, você já tem muito compromisso, você já tem muito grupo, você não cabe mais nada no seu celular, nossa, você está endividada, você vai arrumar mais uma conta. Nossa, eles ficam falando essas coisas para você ficar parada no tempo, entendeu? Aí quando você diz assim, eu vou. Aí todo mundo que estava ali esperando você decidir para te empurrar, te dá aquele empurrão. Porque a gente tem inúmeros torcendo para a gente ir. Esses números é a nossa egrégora familiar. Não é família de sangue. Pode ser também que tenha alguém dessa encarnação que desencarnou né, há mais tempo e veio fazer parte. Mas são os companheiros do mundo espiritual, aquela família espiritual, sabe? Que a gente estava lá, o lugar onde a gente estava, com os afins da gente, porque lá no mundo espiritual estão ajuntados juntos só os que são afins, porque se não tem afinidade, não dá liga. Então, a gente está lá numa família espiritual que quando a gente reencarna, é tudo programado, agora vai você, não, agora vai fulano, agora aquela egrégora te acompanha durante a encarnação. Desde o primeiro instante que você mergulha, quando é fecundado o óvulo, que ali o espírito já comparece, porque ele tem que energizar aquela vida que está despertando. Vocês devem ter visto lá no Missionário da Luz, quem leu sobre a reencarnação como processo. Quem é que leu? Quem foi que escolheu o capítulo 10? No Esquenta. Acho que ninguém escolheu o capítulo 10. No livro do André Luiz, que está lá, no Esquenta a gente tinha o livro o livro do Robson Pinheiro e o livro do André Luiz, o segundo livro. No André Luiz, no capítulo 10, conta como é a fecundação e como que acontece a reencarnação. Então, quando nós iniciamos a trajetória rumo à carne, eles ficam nos assessorando, nos auxiliando. Eles que cuidam de nós. Quando fala assim, nossa, a criança tem muita proteção. Tem mesmo. Porque os amigos espirituais, eles ficam ali vigiando mesmo o tempo todo, eles se alternam para que aquela reencarnação vingue, para que aquela criança não morra antes da hora. É aquela criança que é muito arteira, às vezes vai mexer no lugar, alguém, de repente, dá um grito, aparece. Depois, conforme nós vamos ficando mais adultos, eles vão reduzindo a proteção, porque tem o livre-arbítrio. Mas o tempo todo eles estão conosco. Quando a gente dorme, a gente vai falar com eles, a gente encontrar com eles. Agora, se a gente desencaminha, tem, né? Às vezes desencaminha, vai para a esbórnia,
vai para o Vale do Sexo, tem essas coisas também lá no mundo espiritual. Quem tem vício vai para o Vale dos Vícios, quando dorme. Mas quando a gente está equilibrado... Inventaram, hein? Oi? Fala de novo. Desculpa, Rita. Hein? E a gente também pode pedir para ir, né? Antes de dormir. Olha, a gente Então, deve sempre pedir. pede. Precisamos pedir. Deve mesmo. Deve Porque pedir. dependendo do dia, a gente tem um dia muito conturbado, muito descentrado. Nossa, é perigoso nesses dias a gente escorregar para baixo, ao invés de ir para cima. E também não só a gente escorregar, como ser hipnotizado e levado, né? Porque aí você está com a sua vibração fora do padrão, e aí você pode cair na malha aí de um obsessor, de um inimigo que te arrasta. Não acontece aqueles pesadelos, a gente passando apuros, não é? Geralmente Sim, sim. daquele... Aí você quer fugir, parece que você não tem perna, você quer correr, parece que você não anda, você quer gritar, você não grita, você quer acordar, Sim. você não consegue entrar no corpo. É uma realidade. Então, eu coloquei Ter cuidado com o que assiste. Principalmente antes de dormir. Você assiste um filminho ali que dá vontade de pegar o maridinho e de noite está lá os íncubos, os sucos, sei lá, os súcubos se aproveitando da gente. Complicado. E não é porque não é só com você, não. Isso acontece com qualquer encarnado que dá bobeira. Com qualquer. Não, e acontece com desencarnado também, que se der bobeira também, porque lá também tem obsessão no espiritual. Então, na plataforma também eu coloquei para vocês sobre o sono, como cuidar do seu sono, né? Não vai dormir aí sem fazer uma oração. E também vocês devem ter visto sobre a importância da oração, da prece. Quanto ela é necessária e importante. Não é ficar falando em altos brados e também não é ficar falando prece decorada, é a prece do coração. Meu Deus, acabou o dia, mais um dia, vou colocar o meu corpo para descansar. Muito obrigado. Cuida do meu corpo e do meu espírito, minhas falanges do bem, me leva para um lugar positivo. Agora nós vamos para o curso, tem os desencarnados fazendo curso junto com nós, sempre tem. Em todo o curso tem a parte espiritual, a parte física. Também tem aqui os alunos espirituais nos acompanhando. Ainda, quem sabe, vamos dar a voz para eles. Bem, todo curso que eu faço, eu dou voz para os desencarnados também. Não agora, mas lá na frente. Da nossa família? Da nossa família, você está falando? Não. Alunos que ingressam conosco, alunos desencarnados, que ingressam conosco. A espiritualidade aproveita toda oportunidade. Então, aqueles que estão lá precisando de aprender coisas e que estão ainda muito próximos aqui do planeta, eles agregam também junto para estudar, para evoluir junto. E, às vezes, né, quem sabe até eles conseguem pegar algum dos desafetos também e colocar junto na turma. A espiritualidade se aproveita de toda oportunidade para a elevação de todos nós. Gostei muito de hoje. Maluzinha vai me falar daqui a pouco que grupo que vai ganhar o prêmio. Eu não sou capaz de falar. Eu não sou capaz. Como assim não é capaz? Sobrou para tu, Malu. Eu gostei de todos que eu vi conversando. Eu gostei da conversa. Eu vi lá a Lorimar falando da Dirce, como fala, dos gabaritos da Dirce. Mas depois elas conversaram outras coisas também. Eu estou adorando ver vocês interagir. A Elis, que não, acho que não pode participar muito também, né, Elis? Mas você participou hoje, né? Hoje deu certo.
Não, eu deixei a desejar porque hoje, a segunda-feira, começou meio que conturbada. Aí eu só tive tempo, já era umas 7 horas. Aí a gente trocou algumas palavrinhas, mas exatamente sobre o trabalho mesmo, não. Eu peço desculpa para as integrantes, né, para as parceiras aí, mas bola para frente. Olha, Imprevisto não tem como. é só o começo, tá? Nós vamos ter muito tempo Sim. para tudo. As primeiras é complicado mesmo. Tudo no começo é complicado, por isso que é importante colocar um impulso mais rigoroso no começo, porque as desistências também acontecem no começo. Então, Sim, a própria, né, orar e vigiar, porque a gente está todo o tempo colocado à prova e assim, quando a gente tá permissível aí estudo, aí a gente vira alvo. Mas o que aconteceu hoje comigo já estava previsto, né? Que eu estou num processo em relação à minha mãe e está chegando o dia de prestação de conta. Então é muita papelada, eu tenho que separar, aí eu não ia ter cabeça para ler e interagir com a turma. Mas graças a Deus já está caminhando já para ver o que vai ser, o que vai decidir, aí eu fico mais tranquila, se Deus quiser. vai dar tudo certo. Então, a importância de vocês conversarem nos grupos, porque um vai apoiar o outro. Olha, eu estou tendo essa dificuldade. Aquele companheiro, naturalmente, vai te enviar energia boa, vai te falar uma palavra boa, vai cooperar. Não, mas peraí, eu vou te ajudar aqui, te dar uma opinião. A essência da apometria é o amor. Vocês devem ter lido e ter visto. Sem o amor, na apometria, nada funciona. Mas eu confesso que a gente iniciou um pouco a conversa, parece que uma das meninas fez um resumo lá e deu tempo até para a gente trocar a figurinha de receita. Na verdade, a menina, obrigada pela menina, sou eu. Eu já tinha falado com a Eliana, era só eu e a Eliana primeiramente, né? E a Eliana também estava tumultuada, final de semana, com esse trabalho dela corrido. Aí ela não estava conseguindo abrir a plataforma, mandei para ela os 2 vídeos, pelo menos ela viu os vídeos, que a leiturinha ela não conseguia, porque ela estava sem óculos, e aí hoje eu vi que a Elisa entrou. Aí eu mandei um oi lá. Então, assim, eu sei que no começo é complicado mesmo, eu também estou aprendendo. Eu apanho um pouco ainda, mas eu fiz assim, um apanhadinho do que eu entendi. Depois a gente, não sei como que a Rita vai fazer aqui hoje, mas nós estamos... Não tem nada de difícil, é tudo muito mais simples do que vocês fizeram. Mas voltando, então, foi legal, tá vendo? Você viu, não é o que eu falei? Um ajuda o outro. Estudar sozinho é mais difícil. Eu não consegui entrar no link ainda do grupo, porque eu estou tendo um pouquinho de dificuldade, mas amanhã a Lu me ajuda, né, Lu? A Malu, a Lu, né? E vamos que vamos. Mas você vai conseguir, tenho certeza que você vai. Vou, com certeza. Se é uma coisa que eu sou, é persistente. Isso. Então, a importância dessa interação, dessa amizade, desse laço. Nós vamos caminhar um tempo nessa formação. Mais adiante, eu vou dissolver e criar outros grupos diferentes. Para quê? Para todo mundo ter oportunidade de convivência. Eu, a Geralda e a Miriam, nós ficamos, acho que 1 ano ou mais, né, Miriam? Nós 3, trabalhando só nós 3. O grupo dispersou, um monte de gente que tinha, todo mundo foi embora. Quando nós queríamos dar um passo à frente, tipo assim, eu não quero, sumiu todo mundo. E nós 3 prosseguimos, né, Geralda? Não é verdade? Ficamos as 3 lá, enfrentando os leões. Mas a nossa amizade, o nosso amor uma pela outra só aumentou. E outra, a confiança que nós passamos a ter uma na outra no trabalho.
Porque as pessoas que trabalham com apometria precisam se gostar uma das outras. Porque tudo se potencializa. Na apometria, tudo se potencializa. Então, imagina você não gostar, não ir com a cara de alguém, você olha para a cara da pessoa e lança um pensamento. Pensa bem o que acontece. Você já abriu uma porta desse tamanho para as trevas entrar. É verdade. Eu entendi pouca coisa. Aí eu falei com a Miriam, falei com a Malu. Aí eu falei para elas, o que eu mais ou menos entendi, eu passei para elas. Tá bom? Claro que você entende. Eu não entendo muito essas coisas, não, Rita. Eu sou ruim para fazer resumo, para responder certas coisas. Ô, Geraldo, a sua experiência vida conta muito. Está picotando aí. Isso. Tenha certeza. E você fica quietinho. E hoje eu tive tempo de ver o vídeo, né? Porque hoje eu não fui trabalhar, fui ao médico de manhã, não fui trabalhar. Então, eu tive tempo de ver o vídeo. Mas de terça-feira, para mim, é muito corrido. Então, eu vou colocar. Tá dando erro. É o meu e da Geralda, dá problema os dois. Eu vou colocar a nova aula na quinta-feira. Então, vocês têm quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, para estudar, gente. Não deixa para estudar na terça, no último dia. Que aí dá esse vucu-vucu mesmo. Os vídeos são curtos, vocês veem que são todos vídeos curtos, né? Aqueles vídeos que você... Só um que eu coloquei no primeiro, que conta a história da apometria. Vocês assistiram daquele senhor, o Jorge, que ele conta? Nossa, aquele vídeo é o mais completo, mais maravilhoso. Ele eu não tinha visto ainda. Ainda não conhecia aquele vídeo. Fiquei impressionada. Eu amei. Eu também Muito gostei. bom mesmo. Ele foi o único que assistiu. Onde está esse vídeo que eu não vi? Eu não entendi. Peraí. Fecha tudo. Está lá de novo. Lá no Classroom mesmo. Não, eu gostei na aula 1. daquele vídeo. Eu falei, nós vamos basear só nele. Assim, foi muito bom. Ele explica muito bem. Nossa, eu amei. Agora, Sandra, eu amei. Está falando do professor Arthur? Vocês estão falando do professor Arthur? O professor Arthur é joia mesmo. Aquilo lá é de um curso que eu fiz com ele também, apometria cósmica. Ele é muito bom de explicar também. E ele é professor. Gente, então, os vídeos são curtos, não faço apostila também muito grande, e nem com termos que dificulta, é tudo coisa basicão. Porque o negócio é entender a mensagem. Então, começa na quinta, ou você gosta de ver vídeo primeiro, vai vendo os vídeos, se você gosta de ler, vai lendo. Lê uma aula por dia. O vídeo dá para você estar ali lavando a louça, ou lavando o tênis, né, Maico, e estar assistindo. Dá para você assistir no transporte, se você vai de transporte. Pode falar, Luciane. Rita, eu vi que as meninas postaram, a Miriam e a Sandra, os kits. Só que eu vi que um deles é 6, vai até 6. O meu, se for lá da plataforma, os meus são 2, 7 e um de 10. E são os mesmos. Depois que eu tinha respondido, que eu vi que o primeiro e o segundo são iguais. Não sei se vocês perceberam qual o meu. O primeiro e o segundo são iguais, mas não são exatamente iguais. O segundo, então, por exemplo, o meu vai até o 7. Então, mas vocês colocaram até 6. Você e a Miriam. Então, no segundo eu coloquei, no terceiro foi até o 7. Não, o terceiro até o 10. Mas vocês podem ver. O terceiro até o 10, verdade. Vocês podem ver isso com calma amanhã. Mas assim, já até me respondeu, né, Rita? Respondi. Eu tive um tempo. Não é configuração, Luciana. Eu tive um tempo.
Eu acho que a configuração na plataforma eu imprimi hoje, aí quando eu fui ver, não estava batendo os gabaritos, aí eu fui ver que estava imprensado bem no finalzinho da página, né? Aí realmente a gente pensa que termina em 6, mas é em 7, entendeu? Eu acho. Eu também imprimi todos. E para imprimir, Para mim, o primeiro é até o 6, o segundo até o 7 e o terceiro até o 10. Para mim. a melhor forma de imprimir é escolher carta, porque aí ele vai reduzir o texto no papel. Eu fui imprimir os meus no módulo A4, cortou tudo, eu tive que imprimir tudo de novo. Carta Então, é, Rita. Mas é. saiu uma página, é, Rita? Sai um texto por página? Carta. Texto por página. Você pode fazer frente e verso também. Eu gosto fiz, que aí fica mais. eu gosto de frente e verso porque fica mais prático para estudar. Senão fica aquele monte de folha. Eu já não gosto muito de folha. Bem, então vamos começar as nossas interações aqui. Antes de tudo, eu vou pedir a vocês que vamos fazer uma pequena oração, pequena no tamanho, mas grande no sentimento, que é agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus por estarmos juntos. A espiritualidade amiga que nos mantém amorosos, unidos, alegres. É uma alegria trabalhar com vocês, estudar com vocês. Os meus dias ficaram muito melhores. A companhia de vocês torna a minha vida muito mais colorida. Agradecendo ao nosso anjo guardião, pedindo a ele que nos oriente nessa caminhada, nessa trajetória de estudos, que nos auxilie e que durante o sono possibilite a nossa integração nos grupos de estudo do astral, para que flua de maneira suave o aprendizado. Agradeço a todas as egrégoras que nos secundam, especialmente Dona Isabel, guardiã, incansável, silenciosa, generosa e boa de coração, de um amor, de uma delicadeza e de uma sutileza que eu ainda não conhecia. Gratidão ao mentor de cada um de nós. E aquele abraço para a turma desencarnada. E assim, Jesus, Mestre Jesus, Mãe Santíssima, iniciamos a nossa revisão do estudo dessa semana. Vamos já partir para reforma íntima. Eu gostei muito lá no grupo da Miriam, estava falando sobre reforma íntima, pegou bem assim no assunto. Vamos começar pela ordem, ou vocês querem que cada um vá... Vamos começar pelo 1? Ou vamos... Como vocês querem? Como que vocês se organizaram aí nos grupos? Começamos com o grupo 1. O grupo 1 tá quem? Tá Malu, Maicon... E a Geralda. E a Geralda. Fiquem à vontade. Vocês têm aí até 7 minutos, no máximo. No máximo. A gente conversou, né? O Michael e eu, a gente fez uma chamada de vídeo ontem à noite, conversamos. A gente foi trocando algumas ideias hoje, na medida do possível. Com a Geralda, a gente falou também, ela não pôde participar dessa ligação de vídeo, porque ontem ela estava no centro, que ela participa às segundas-feiras, mas depois ela viu os vídeos, me mandou um áudio que eu repassei para o Michael, para ele ver.
o que ela tinha entendido sobre a história, né, Gê? E em cima disso, a gente elaborou um texto, tá? Então, eu vou apresentar esse texto e ficou combinado de que o Maico complemente alguma coisa se ele sentir necessidade. Pode ser assim? Tá? Pode. Pode ser? Pode? Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre a reforma íntima, né? A nossa mudança interior. Nós estamos reunidos, nós estamos aqui para nos tornarmos apômetras, ou melhor, cuidadores de almas. A apometria nos ensinará a manejar instrumentos energéticos de altíssima precisão. A apometria nos tornará capacitados para operar essas tecnologias espirituais. Aqui chegamos a um ponto muito importante, a nossa limpeza. O que é a limpeza? A nossa transformação interior. Isso se dará num passe de mágica? Já adiantamos que não. Isso se dará através da nossa conscientização. Ao trabalharmos na seara espiritual, estamos protegidos, elevamos nosso padrão vibratório, recebemos energias de nossos irmãos de grupo, criamos campos de força, nos sentimos plenos, confiantes e protegidos. Ali dentro, somos grandes e capazes. Mas vamos refletir. Quando saímos de nosso trabalho, muitas vezes exauridos fisicamente, mas realizados pelos atendimentos e tratamentos aos nossos irmãos necessitados, conseguimos manter o mesmo padrão vibratório? Aí está a questão, não conseguimos ainda. Temos arraigados dentro de nós vícios, manias, crenças de todas as vidas que já vivemos. Por isso, nossa reforma tem que ser diária, tem que ser contínua. Precisamos nos policiar. Quando alguém chega com uma fofoca, não fomentar. Controlar nossos impulsos de raiva e ódio, pois cada um desses deslizes não é um probleminha pessoal. Para o apômetra, é um risco, pois está abrindo uma brecha para que nosso campo de proteção seja invadido. Aquilo que para nós foi um impulso momentâneo pode se tornar uma obsessão persistente, porque abrimos a porta, deixamos entrar e alimentamos. É importante lembrar, como bem nos mostra o texto, que nem mesmo Cristo estava livre dos assédios das trevas. Só que não havia a menor possibilidade de sintonia, porque a vibração dele era tão elevado que não havia ganchos. É por isso que nossa batalha, ou melhor, nossa jornada é tão crucial, é tão importante. Não se trata de ser santo, mas planejar a nossa batalha interior. Olhar com sinceridade para dentro de nós mesmos, para nosso interior, e dizer em voz audível, de preferência: meu ponto fraco é tal, meu ponto fraco é a intolerância, vou trabalhar isso com vigilância, e assim por diante. Cada um de nós conhece seus pontos fracos ou defeituosos. O importante é identificá-los, sinceramente identificá-los, e trabalhar com vigilância, pois as sombras também os conhece e vai sempre querer nos atrapalhar. Procurar estar sempre em sintonia com o nosso eu superior, aquele ligado diretamente ao divino. Entender que somos seres individuais, mas todos criados pelo mesmo Pai, que é a essência de amor e bondade. Para nós, apômetras, isso significa: nossa maior proteção é a qualidade de nossa vibração. A conexão com nossos mentores e guias depende da limpeza do nosso canal psíquico. A eficácia do tratamento que oferecemos está ligada à nossa autoridade moral e vibratória sobre as sombras. Portanto, o trabalho mais importante de nossas vidas é a reforma íntima. A apometria nos oferece um conjunto de técnicas para aplicar nos outros, mas como espelho para a nossa própria alma. As ferramentas têm sua utilidade e poder,
Mas a peça-chave que garante a segurança e o sucesso do trabalho somos nós. E essa ferramenta, esse instrumento, tem que estar sempre limpo, através do nosso trabalho diário e contínuo para a nossa reforma íntima. Só para ilustrar, quando plantamos e cuidamos de um jardim, nós agradamos a todos aqueles que passam por ela. As borboletas, as abelhas, as pessoas, e todos que passam por eles se deleitam também. Então, a gente tem que ser assim. As pessoas têm que nos enxergar como luz. Nós temos que transmitir amor e paz, para que assim as sombras possam ser aplacadas. Esse texto a gente fez, e no áudio da Geralda, ela teve uma fala assim, tão interessante, que eu acho que assim, eu vou colocar aqui, porque talvez ela não vá se lembrar exatamente do que é. Ela falou que quando ela se via assim, em uma situação conflituosa dentro de casa, que muitas vezes ela optava por sair de casa e esperar se acalmar, do que continuar ali e fermentar aquela situação. Eu achei isso assim, de uma grandeza, de uma sensibilidade. Então, isso é uma das maneiras de se reformar intimamente. Sair fora do furacão para poder consertar depois. Porque se a gente se envolve naquilo, é tudo que eles querem. É tudo que eles querem. Então, a gente acredita que seja mais ou menos isso, não é, Michael? Sim, a gente estava falando na hora que você ligou, que eu usei o exemplo lá das luvas, que a gente tem que estar limpo, e que eu estava buscando ficar puro também, né? Porque eu tenho meus vícios, não escondo nada de ninguém, também não tem isso. Então eu estou no caminho para me limpar, para me poder também ajudar o próximo, igual estou sendo ajudado. Então a gente sabe que não é difícil, que é difícil, que tem as coisas no trabalho, tem o dia a dia, tem a dona encrenca também, que faz raiva, tem hora. Mas a gente tem que aprender a se controlar. E para mim está sendo. Tipo, eu nunca parei para olhar dessa forma, igual a gente tinha visto. Nunca parei para raciocinar desse jeito. De, tipo, parar e olhar assim e falar: caramba, tudo que eu falo, tudo que eu penso tem poder. Às vezes eu pensava que era só uma coisa da minha cabeça mesmo, mas eu já notei que não é, entendeu? E a gente vai conseguir, entendeu? Muito bem cumprida a tarefa. É muito legal, né? Você vê, quando eu falei para a experiência de vida da Geralda, olha a riqueza da experiência de vida de uma pessoa, né? Não ficar, quando você está na situação de estresse, sair daquela situação de estresse. Porque tem pessoas que não, aí que quer ficar ali, aí é que não vai dar certo mesmo. Evitar o confronto, evitar que a coisa aumente. Aí o Michael, né, quando ele diz, nossa, né, sua palavra tem poder, a nossa palavra tem um poder, e o pensamento também. E quando une os dois, pensa e fala, aí o negócio acontece mais rápido. Legal, né, Michael? Quando eu conheci essa palavra reforma íntima, eu estava nos meus 28 anos de idade, já era do espírita, mas aquele espiritismo que não catequizava, aquele espiritismo que era dos púlpitos, dos grandes oradores, e o povo ficava ali escutando, não entendendo nada, mas achando tudo lindo, né? E aí, fala difícil, fala aquelas falas eruditas, aquelas grandes mentes, o Zé Povinho aqui embaixo, ai, que bonito, mas ia para casa, não sabia nada do que tinha ouvido. Quando eu conheci a Aliança Espírita Evangélica, tudo mudou. Lá eu escutei pela primeira vez
Reforma íntima. Porque o Kardec disse, conhece-se o verdadeiro cristão ou o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Isso é o que? Reforma íntima. A gente não está pronto. Vocês disseram uma coisa. Realmente, a gente ainda não é um modelo de virtudes, porque o grande modelo é Jesus. E a gente está mesmo ainda assim, ó, engatinhando. Mas também não somos tão piores do que como éramos, já estamos melhorando. Hoje a gente já pensa na possibilidade de fazer o bem, de fazer menos mal, né? Vamos dizer assim, a gente hoje sente a responsabilidade. Muito bom, gostei muito da maneira como vocês focaram. Tarefa bem cumprida. Show! Próximo grupo. É o grupo de quem, o 2? É o da Miriam. Miriam, Jennifer, que não pode estar aqui. A Jennifer avisou que esse mês ainda não vai poder estar conosco. Mas ela está estudando, participou lá no grupo e já entrou na plataforma. Estou muito feliz com esse esforço dela. Ela vai sair do trabalho, que ela trabalha à noite, no próximo mês. E aí ela disse que vai se dedicar mesmo. Estou triste, nós tivemos 3 desistências. Estou muito triste com isso, mas felizmente aconteceu. Então, o nosso grupo é eu, a Renata, a Jennifer. O que acontece? Ontem a Renata me chamou por vídeo, mas infelizmente, o horário que ela me chamou, eu estava indo para o terreiro com a minha mãe. Então, a gente não teve como entrar em vídeo. Não, eu tinha uma chamada de vídeo, eu retornei. Então, mas aí eu não podia entrar mais, lembra? Que eu comentei, que eu falei, eu não posso entrar, que eu tô saindo. E aí eu achei que ela, talvez, e a Jennifer fossem dar, né, andamento no grupo, tudo, mas aí depois a Jennifer falou que ela não poderia, que hoje eu... Sumiu sua voz, Miriam, sumiu. É o meu fone. Tá ouvindo agora? Então, eu dei um pouco da minha contribuição no grupo, e a Renata também, a Jennifer também comentou algo lá. Eu deixei para a Renata ia fazer um resuminho do que a gente colocou lá. Não teve como a gente ter muita essa entrosação, né, que seria, gente? Interação, isso. Por quê? Devido ontem ter acontecido isso, hoje eu ter falado um pouco, a Renata acho que estava trabalhando e a Jennifer também, então a gente não teve, mas a gente fez de coração e se aplicou dentro do possível que a gente pôde fazer. Deixo para você, então, falar do seu resumo e depois eu complemento alguma coisa, se você quiser. Ai, o pior que eu acho que eu fiz o resumo errado, porque assim, eu entendi que era para fazer o resumo do que era apometria. E achei que a gente ia falar todos em grupo sobre a reforma íntima. Aí eu fui colocando tópicos que eu achei importante do vídeo que é a apometria. Mas, então, não era o resumo sobre a apometria. O resumo... O nosso assunto era a reforma íntima, falando sobre a paz. Sim. Que é aquilo que eu comentei lá no grupo. Então, aí eu fiz só... Coloquei algumas coisas que eu achei que era mais uma conversa sobre a reforma íntima. Aí eu coloquei assim, que a gente deve olhar para dentro de si, reconhecer nossos erros, para começar a mudar.
controlar os sentimentos negativos para não entrar em sintonia, com as frequências negativas. Depois eu botei tentar manter sempre bons sentimentos, pensamentos, para passar boas energias para as pessoas. E aí o resumo da apometria, que foi o que eu mais... Eu gostei muito desse seu resumo aí. Pena que ele está muito resumido, mas ele é uma proposta de trabalho, para domar as más inclinações. Você percebe que você coloca uma proposta de trabalho. Você poderia ler com mais calma para nós, porque é muito interessante as coisas que você colocou, eu gostei. Se você pudesse fazer a gentileza de ler de novo, devagar, e agora consciente de que tem valor o que você fez. Tem muito valor. Eu estou com um pouco de vergonha. Eu estava com vergonha. Vai sem vergonha, tira a vergonha, vai, deixa a vergonha. Ou vai com a vergonha mesmo, né? Não tem, se não tiver jeito. É que o da Malu ficou tão bom, que aí eu só coloquei isso, e aí eu estou com vergonha. O dela já ficou tão completo que nem precisa mais do nosso. Eu acho que vocês estão agindo errado, porque cada pessoa tem um modo de ser e de expressar. A Malu e o Maicon e a Geralda fizeram um trabalho excelente. Mas o que você colocou aí tem muita importância. Você resumiu o que eles fizeram em, vamos dizer, 1000 palavras, você resumiu em 100. Eu tive que... Eu falo pela minha experiência e prática. Eu sei o que é muito bem o que é uma coisa que está condensada e que tem valor. Pode falar tranquilamente que tem muito valor o que você fez. Tá bom, obrigada. Então, aí eu coloquei que a gente deve olhar para dentro de si para reconhecer nossos erros e começar a mudar. Primeiro, olha como é importante. Primeiro você tem que olhar e ver o que é que tem que mudar. A Malu falou sobre isso. Primeiro você reconhece onde é que tem que mexer. Sim. É uma forma. Pode seguir. Aí depois eu coloquei controlar sentimentos negativos para não entrar em baixa sintonia. Eu coloquei entrar em sintonia, mas aí eu quis dizer para não entrar em sintonia com as baixas frequências. É isso. Então, segundo, primeiro conhece-te, segundo transforma-te. Qual que é a segunda proposta da transformação? Vigiar. Vigiar o que você pensa, vigiar o que você fala, vigiar o que você sente, mudar a sua forma de agir, de pensar e de sentir. Isso é um projeto. A Malu falou sobre isso. A Malu, o Marco, a Geralda, eles são romancistas, são românticos. Eles escreveram de uma forma romanceada, muito linda. Você está escrevendo tudo que eles falaram de uma forma sintética. O resumo bem resumido. Mas nada que não seja importantíssimo dentro da reforma íntima. Conhecer-se, olhar-se no espelho, sem autocrítica, sem julgamento, sem se bater, com consideração, dizendo, olha, eu preciso mudar isso. O que ela disse, a Malu? Fala em voz alta, que é para você escutar. Fala para você escutar. E a gente é mestre de encolher, de botar debaixo do tapete as coisas, né? O que é escutar? Eu aprendi lá no Centro Espírita, lá que faz a reforma íntima, que é um lugar incrível, Aliança Espírita Evangélica, a anotar os meus defeitos graves e olhar sempre e colocar uma proposta. Você fez isso. Olha, depois preste atenção. E segundo, toma uma posição. Qual a posição que eu estou diante da minha
meu autoritarismo? Qual que é que eu sou uma pessoa extremamente autoritária. E eu reconheço que sou. Mas hoje em dia, isso já está tão na minha cara, eu já estou tão consciente disso, que eu, quando eu vou, eu já seguro a menina. Pego ela pelo cabelo, falo, volta aqui, Ritinha, para. Se policia. Flexibiliza, eu já falo, flexibiliza. Então, eu ter consciência disso não me fez mal, muito pelo contrário. Me deu controle. Quando como o Michael disse, nunca pensei dessa forma. Eu também, no passado, não sabia que esse meu jeito é autoritarismo. Eu achava até que era qualidade, sabe? E não é. Assim como ser perfeccionista não é qualidade, é defeito. E a gente achava que era qualidade. Porque perfeccionismo é aquele que não faz, ele não faz, porque se não for perfeito, ele não faz. Ele não vai fazer nunca, porque ele não é perfeito. Então, é a pessoa que não realiza. O perfeccionista não realiza. Ele fica sempre a um passo da realização, porque não está perfeito como ele gostaria. E se não está como ele gostaria, ele não faz. É uma pessoa que se esquiva, que se esconde e que não realiza. Então, quando a gente coloca a verdade, você fala, nossa, autoritarismo é uma coisa, não é bom, isso aqui desanima as pessoas. Você querer se exigir demais dos outros. As pessoas ficam, não querem distância de uma pessoa autoritária, né, arrogante, que acha que... Entendeu? Aí, para mim, ficou mais fácil. Eu já sei que eu tenho essa tendência forte, eu já me controlo. Opa, eu começo, eu abaixo o olho. Não sabe. Oi? Pode falar, Renata. Mas às vezes a gente também não sabe que a gente está sendo autoritária, porque eu já ouvi de algumas pessoas me falando, de uma pessoa, na verdade, me falando que eu me expressava com autoridade, mas eu não estava achando isso. Era inconsciente. Sim, e o nosso trabalho aqui é tornar consciente a sombra. Esse é o nosso trabalho. A reforma íntima é tornar a sombra consciente e ter uma convivência saudável com ela. O que eu falei para vocês da autoritarismo? Eu hoje tenho uma convivência saudável, porque muitas vezes eu ia dormir com peso de consciência, eu ia dormir magoada comigo mesma, arrependida, com vergonha. Hoje, quando eu piso no freio, eu falo, graças a Deus, pisei. Agora fica segurando. Aí eu falo, graças a Deus, estou segurando. Entende? Então, eu não estou sofrendo como eu sofria, vergonha, peso de consciência, crise de vergonha contra mim mesma, me sentindo assim, uma pessoa que não tinha jeito, uma pessoa... É horrível isso. Então, ter uma convivência saudável com a sombra é você ter o controle. O temperamento demora para mudar? Demora, muito. Mas o importante é você já saber que você carrega essa coisinha aí, e agora ela está sob controle. E se de vez em quando você dá uma escorregada, você já volta rápido. De vez em quando eu piso como que fala? Na jaca. De vez em quando eu piso na jaca mesmo, entendeu? Vai, freio. Oi, gente, por favor de Deus, me perdoe, me desculpa. Entendeu? Se não dá para mim falar desculpa, eu faço Ho'oponopono, entendeu? Faço alguma coisa para resolver, para limpar aquilo, né? E também a pessoa receber. Eu mando meus pedidos de perdão à distância, que às vezes a pessoa que passou por mim. Por exemplo, uma pessoa passou por mim aí na internet e ela falou que nunca ninguém tinha feito não sei o que para ela, então ela precisava muito. Eu falei, tá, então já que nunca ninguém fez, eu vou fazer para você, com todo o meu amor. Ai, porque eu agora estou... Eu falei, escuta aqui, o negócio é o seguinte, você resolve, você quer ou você não quer?
Porque você está falando que não. Entendeu? Já veio autoritarismo. Aí a pessoa falou assim: desculpa, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí eu falei: nossa, eu já pisei na jaca, entendeu? Pisei na jaca. Então, é isso. Gostei, legal. Miriam, Renata, tarefa bem cumprida. Grupo 3. Obrigada. Lourimar. E disse. Só as duas também tá lá? E eu, né? Isso. E Malu, né? Também? Malu Não? também tá. Eu e a Malu também todos. A Brenda estava nesse. A Brenda. Ela estava nesse grupo. No Didice de Lourimar? Gente, eu quero até pedir desculpa, eu estava tão meio afastada, porque meu final de semana foi tão agitado, apareceram tantas coisas para tantos eventos, nunca vi tanta coisa junta. Eu fiquei meio perdida. Aí a gente combinou que, eu não sei se cabe, né, Rita, porque eu acho que a gente vai comentar hoje só sobre a reforma íntima, né? Porque Geraldo fez um resumo também sobre a primeira aula, né, disse. Mas se não tiver problema, vocês é que sabem. Aí a gente vai falar, combinou o caso. Se sobrar tempo, a gente fala, mas o mais importante é a reforma íntima. Então, vamos lá. Eu escrevi um texto, tá? Eu vou ler, eu li para minha amada Disse. Ela disse que gostou, até onde eu li, né? Enfim, vamos lá. Reforma íntima, né? Dispensa comentários, né? A introdução sobre a reforma íntima dentro, né, desse contexto que a gente está, né? A Mamalu falou tudo muito bem. Aí eu vou focar sobre a paz interior, tá? A verdadeira paz não é encontrada em circunstâncias externas, mas sim cultivadas dentro de si mesmo. As nossas relações com o mundo ao nosso redor são impactadas diretamente pela forma como lidamos com o nosso estado interior de espírito. Devemos buscar a tranquilidade, o equilíbrio, em busca de um ideal de vida serena. A busca constante por este ideal é alcançado quando a gente busca alguns itens. O primeiro, paz interior. A paz interior é um sentimento de serenidade e contentamento que nasce dentro. Percebe-se uma alegria ao amanhecer, quando o sol está nascendo, o dia clareando, o canto dos pássaros, os movimentos das árvores. Tudo reflete amor e gratidão por uma consciência maior que nos ama e cuida de todos, sem exceção, Deus, né? Chame do que quiser, eu gosto de chamar Deus. Muitas vezes, as conquistas externas, como bens materiais, alguns relacionamentos, são superficiais e efêmeros, sem efeitos e passageiro. A verdadeira paz interior, não, ela é duradoura. Um segundo item, para se alcançar a paz interior, é o autoconhecimento. O autoconhecimento, né, a gente percebe, existe um aforismo grego, antigo, popularmente divulgado, né, por Sócrates, o conhece-te a ti mesmo. Né? Essa ideia, conhece-te a ti mesmo, né, já lá na Grécia Antiga, já nos remetia, né, à ideia do autoconhecimento. Essa expressão está tão falada atualmente, quando nós, enquanto humanidade, estamos despertando para o novo rumo que o planeta está tomando. Quando identificamos nossas emoções e padrões de comportamentos, pode-se trabalhar no desenvolvimento da inteligência emocional e na prática diária de pensamentos e atitudes positivas. Então, o autoconhecimento é isso, a gente se sentir, se conhecer. Um outro item importante para manter a paz interior é o equilíbrio e a aceitação, que eu uso até como exemplo, né, a fala que Malu fez sobre Dona Geralda, né? O que é isso? A paz interior, ela não significa ausência de problemas ou desafios, mas sim como lidamos com eles de forma equilibrada. Eu não posso permitir que os desafios me tirem do ponto de equilíbrio emocionais que busco, cultivando no meu dia a dia, esse equilíbrio. Eu não posso permitir que problemas, que os desafios tirem a paz interior, a nossa paz, a gente não pode permitir isso. Então, esse é um item de equilíbrio e aceitação para se manter a paz interior.
Um outro item é uma ação positiva. A paz interior, ela é refletida em ações e relacionamentos mais harmoniosos. Quem desfruta de paz interior transforma qualquer desafio de maneira mais leve. Um outro item é a conexão com o presente. Para se manter a paz interior, é importante estarmos no aqui e agora, que é a prática de atenção plena, conhecida como mindfulness, não sei se eu pronuncio certo, né? Mindfulness. A meditação é uma excelente ferramenta, né, para se conseguir essa prática da atenção plena. Então, em resumo, a busca da paz interior, individual ou coletiva, começa com a construção da paz dentro de cada indivíduo. É um processo contínuo de autoconhecimento, de aceitação, de equilíbrio e ação positiva, que transforma a maneira como encaramos a vida e nos relacionamos com a vida e com o mundo, com tudo ao nosso redor, com pessoas, com lugares, com os animais, com plantas. Gente, com tudo. Eu ando num estado de contentamento tão grande. Eu amo tudo, eu gosto de tudo. Converso com as coisas, com os objetos. Então, aí trazendo esse conceito para dentro de um grupo como o nosso, né, de apometria, desse nosso trabalho lindo, é indispensável que é indispensável mantermos a paz interior e a harmonia, para que juntos possamos dar o nosso melhor para quem precisa da nossa ajuda. Gratidão. Foi isso, tá? Obrigada. Muito bem, parabéns a você e a Dirce. Muito bom, quer dizer, olhou para o aspecto da conquista da paz, né? Que era o tema proposto, mas está tudo certo, está tudo dentro da reforma íntima. A paz interior, né? Essa busca. Quando nós temos a sombra no controle, é muito mais fácil ter paz, vocês não acham? Porque você não está com aquela sensação que, de repente, o inimigo vai entrar, né? Na hora que você menos espera, o inimigo entra, né? Que é a sombra. Quando nós não estamos olhando para nós, dando atenção a nós, a gente está à mercê das circunstâncias. Quando nós estamos centrados em nós, olhando, se relacionando com o mundo e observando as reações que você tem nesse relacionamento com o externo, como é que aqui dentro você reage, como é que você constrói essa convivência, porque tudo é a partir do interno. E, às vezes, nós estamos tão acostumados, destrambelhados, olhando para fora, como o Lorimar também colocou, as aquisições, os relacionamentos, e a gente deixa de dar atenção para a primeira pessoa mais importante, que é você mesmo. E aí, quando você não cuida de você, você realmente está na mão dos seus inimigos, que vão colocar alguém para te falar uma coisa que vai te deixar, que sabe que aquilo vai te desestabilizar. Acontecer uma situação que sabe que aquilo vai te desestruturar. Você tomar decisões de alto impacto sem dar muita atenção para o que você está fazendo, porque você está fora de si mesmo. Você está na mão de quem? Você está na mão do quê? Do universo das infinitas possibilidades. Aí você caiu nas infinitas possibilidades, tudo pode acontecer. Concordam com isso? Então, o que a Lorimar está falando é muito que falou e a ver-se a começar a cultivar aqui dentro mesmo. Ai, vocês não me dão paz. A gente adora falar isso, né? Os outros, né? Ai, não me dá paz, porque fulano não me dá paz. Ah, mas o que o fulano tem a ver com uma coisa que é sua? A paz é sua, não é dele. A gente adora responsabilizar os outros por coisas que estão aqui dentro da gente, que é só do nosso controle. O outro não tem como entrar aqui e fazer. É você que não cuida bem de você.
Você que não, eu, no caso, também não cuido bem de mim, deixo tudo escancarado para o mal entrar e depois eu reclamar do outro. Né? Então, as setas têm que ser voltadas todas para nós. E tudo se constrói dentro, como diz o tema, né? Muito bem. Lorimar, Dirce, Dirce, parabéns. Boa tarefa cumprida. Legal vocês terem olhado para esse aspecto do tema. Gostei muito. Agora é o 4, é a Luciana, né? Não? Agora é qual? É o 3? Agora é a Sandra. Agora é a Sandra. É o 4? É. Eu e a Vânia. Você é a Vânia e a Grace, A Grace, né? Isso. É. Aí, ó, a Grace. Olha, a Grace entrou na hora. A Grace entrou. Oh, coisa boa. Sincronicidade. Chegou na hora X. Seu áudio está desligado, Grace. Eu acabei de entrar em casa. A única coisa que eu fiz foi tirar o sapato. Estou com a roupa do trabalho ainda. Oh, parabéns, seja bem-vinda à Hora H. Seu cavalo é bom, hein? Chegou em cima da hora. À vontade, Sandra e grupo, Grace e Vânia. Rita, nós comentamos de... Eu começo a falar e depois a Vânia ou a Grace, que se sentir à vontade para complementar, elas entram junto, tá? Para falar também. Bom, meu resumo, vou falar do resumo que nós conversamos, fizemos a reunião ontem também, conversamos, e aí o texto ficou da seguinte forma, quer dizer, o resumo ficou da seguinte forma, que tem tanto texto bonito aqui, né? Reforma íntima, ela nos retoma ao famoso vigiai e orai o tempo todo, né? Porque precisamos vibrar sempre no bem. Aprendemos a olhar para si com honestidade, humildade e amor. É trabalhar os nossos pontos fracos dia a dia. Precisamos estar sempre vigilantes ao nosso padrão vibratório, né? Porque nem Cristo estava livre das tentações. Então, precisamos estar afinados e fortalecidos através do esforço da reforma íntima, diariamente. Cada vez que baixamos a nossa frequência, através dos sentimentos como raiva, ódio, né, que a gente passa, esses sentimentos, isso nos permite criar uma sintonia com os seres das sombras. Ao passo que, quando a nossa vibração está alta, eles não conseguem nos alcançar. Então, e agora vem a segunda parte do resumo que pediu, né? Para os trabalhadores da luz, a vigilância dos pensamentos é fundamental. Na apometria, necessitamos estar harmonizados, tranquilos, para doar o nosso ectoplasma durante a sessão apométrica. Assim, a nossa energia é multiplicada. Enquanto que comparecer a uma sessão com os sentimentos de baixa vibração pode atrapalhar por dividir a energia, né? E ressaltando ainda a importância da oração, da meditação, que são elementos imprescindíveis para a nossa reforma íntima, porque ambas elevam o padrão vibratório e ainda nos ajuda a nos manter no padrão vibratório mais alto.
Então, assim, a gente precisa vigiar todos os dias, toda hora, porque qualquer coisinha, principalmente quando a gente está no início, né, gente? Qualquer coisinha a gente retoma lá a antiga Sandra, por exemplo. Grita, briga, e não é bacana. A gente precisa aprender a se manter no padrão vibratório alto para que a reforma aconteça de fato. Agora eu vou chamar os universitários. Consegui. Estava lutando aqui para poder liberar o meu microfone. Então, é isso aí. Eu não sei o que foi dito aqui antes, tá, gente? Então, eu vou meio que do que eu conversei ontem com as meninas e do que eu li, né? E do que isso traz para gente da experiência da vida da gente mesmo, né? Quando a gente fala em reforma íntima, e aí a gente fala de reforma íntima, a Rita sabe disso, porque a Rita sabe um pouco mais da minha história. A gente fala de reforma íntima em todas as religiões, quando a gente fala, né? Quando a gente entra, a primeira coisa que todo mundo apresenta para você é a reforma íntima. E aí isso traz, essa nomenclatura traz um peso muito grande, né, de reforma íntima. Só que isso nada mais é do que buscar o equilíbrio na vida. Reforma íntima nada mais é do que equilibrar, é entender que sim, somos humanos, vamos nos frustrar com certas coisas, vamos não saber lidar com certos momentos que a vida vai trazer para a gente, né? E é trabalhar isso, entender por que certos comportamentos repetidos das outras pessoas, ou nosso, nos trazem frustrações tão pesadas, né? Nos trazem frustrações tão gritantes, né? E quando a gente trabalha com a apometria, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu tenho visto, pelo que o texto colocou para a gente, nada mais é do que a gente não esconder isso, né? Trazer ao mundo toda a nossa luz, ou toda a nossa escuridão, porque a gente tem os dois, ninguém é só luz, né? Queríamos nós, ninguém é só escuridão. É entender que a gente tem os dois lados. E aí, lendo o texto, né, uma coisa veio muito forte à minha cabeça, que é a história dos lobos, né, que é a parábola dos lobos, que todos nós temos em nós, o lobo bom e o lobo ruim. Quando a gente trabalha com qualquer coisa ligada à espiritualidade, qualquer espiritualidade, seja dentro do espiritismo, do catolicismo, dentro do protecionismo, né, que é o evangélico, você tem que escolher qual é o lobo que você alimenta. Mas isso não significa deixar o outro lobo morrer de fome, porque um animal que se encontra num estado deplorável desse, ele vem com tudo. E é aonde a frustração da gente grita mais alto, porque a gente não consegue alimentar os nossos equilíbrios. E aí, pelo que eu estava lendo lá no texto, pelo que eu estava conversando ontem aqui com as meninas, a gente que trabalha com isso precisa ter muito claro isso dentro da gente. Quais são os nossos pontos de luz, quais são os nossos pontos de escuridão e como a gente cuida dos dois, para que os dois possam se manter, né, estáveis. É muito importante que a gente entenda e respeite que a nossa escuridão ela também é importante. Né? Nada do que a gente está fazendo aqui, nada do que a gente traz para acabar com os nossos pontos escuros, porque isso é impossível. E achar que a gente pode acabar com eles, né, terminar com eles, é uma das falhas maiores que nos levam ao fracasso. Porque quando a gente acha que terminou e passa por uma situação, né, de um atendimento aonde esses fantasmas, aonde essas coisas vêm com força total, elas nos derrubam com muita facilidade, porque a gente não estava pronto. Era só isso. Eu juro. Lindo. Eu fiz um textinho pequeno. Eu não tive muito tempo, então eu fiz o que deu. A reforma íntima é um processo
contínuo de autoconhecimento e transformação moral, visando o aprimoramento individual e a evolução espiritual. É um esforço para identificar, corrigir defeitos, vícios e dependências negativas, cultivando a virtude e promovendo o bem. O objetivo é mudar as atitudes, comportamentos e padrão de pensamento, e não conduzir com os princípios morais e éticos, buscando a prática do bem. É isso, é o que deu. Se todo ser humano fizesse o que dá, né? O mundo seria outro, né? Maravilhoso, gostei, foi incrível. Cada uma de vocês focou, a Sandra focou de uma forma muito importante, todas com muita importância e valor, né? Porque é muito legal, se de repente você está aí distraído, né? O bicho te pega. Então, iluminar o porão significa saber quais os bichos que tem lá dentro. E não é matar os bichos, é educar o bicho. Entendeu? É educar o bicho, dizer assim para ele, ó, vamos fazer um acordo, vamos... Porque tem determinados momentos, determinadas situações que você precisa do bicho. Parece incoerente, né? Tem determinadas situações que você precisa do bicho. Porque tem situação que você tem que se defender, e se não tiver um bicho bem bravo mesmo, como é que você se defende? Percebe que a sombra não é só negativo? Dependendo da situação que você está, você tem que usar um pouco mais de energia. E aí, nesse mundo que nós vivemos? Tem a história de uma serpente, acho que eu já contei, mas há muito tempo aqui no grupo, nas pessoas que não estão mais aqui. Talvez a Geralda e a Miriam se lembrem. Uma serpente que ela apavorava as pessoas. As pessoas passavam, ela perseguia, mordia, atacava. Aquele caminho era um caminho necessário e a serpente estava ali, atazanando o caminho das pessoas. Um dia passou o santo. Quando a serpente veio, ele encarou, fez um gesto, ela ficou paralisada, ele disse para ela, vá para o seu canto, toma vergonha, não faça isso com os outros que é feio. E ela ficou, né, ninguém nunca tinha feito aquilo com ela, levou um susto. Aí ela ficou com vergonha, ela foi embora, baixou a cabeça, foi pensar, ela resolveu que ela queria ser amiga dos homens, ela não ia mais fazer aquilo, o santo mostrou para ela que ela estava errada, ela ficou, vou agora ser boa. Aí ela começou a querer ser boa para os homens, ela começou a levar paulada, e ela teve que fugir, porque todo mundo queria pegar, matar, dar nela. Aí um dia o santo passou por lá, não viu a serpente. Ele falou, ai, cadê a minha irmã? Aí foi atrás, encontrou ela num canto, toda arrebentada, cheia de curativo. Ele falou assim, mas o que aconteceu com você, minha irmã? Você me disse que não era para eu perseguir os homens, eu resolvi ser amiga dos homens, e olha o estado que eu estou. Ele disse, eu disse para você não agredir, mas mostra que você ainda tem dentes. Dá para entender a moral da história? Tem determinadas situações que você tem que mostrar que você tem dente. E se você matou a cobra? Aí como é que você se defende? Tem situações que você precisa daquela sagacidade. Tem situações que você tem que ter um pouco de sagacidade. Então, na verdade, dependendo de como você usa, o sombrio pode ser luminoso. Depende de como você usa ele. Aí é quando você diz de qual você alimenta. Mas, se você não der atenção para os dois, você pode ficar na mão em algum momento. Quinto grupo, tá maravilhoso, parabéns, vocês três brilharam,
Grace, Sandra. Eu não sabia que você tinha essa locução assim tão fluida, Grace. Que legal. Gostei. Olha, vivendo e Tão conhecendo. assertiva, né? Vivendo e Nossa, conhecendo. também Olha só. adorei. Legal. Vânia, foi muito bom. Obrigada, menina. Obrigada de verdade. Muito bom. Olha, vocês estão me deixando assim positivamente surpresa. Estou muito surpresa e alegre de ver como que vocês estão realmente levando a sério o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos muita expertise, Henrique. Muitas. Começar a muito. A Mirimar, então, engana mais. Você viu? Parabéns para todas. Quanta gente brilhante que nós temos aqui. Isso, ó. Quanta reforma íntima, né? Bom, eu vou fazer meu texto que eu fiz. Aí as meninas, se quiserem, se der tempo da Eliane ler e a Elis complementar, né? Vamos lá. Durante esses 12 meses, iremos trabalhar para melhorar nossa reforma íntima. Estamos começando uma jornada de aprendizado com várias técnicas e ferramentas, que é a apometria. Iremos aprender cursos matemáticos, desdobramento, visualizações e tratar os nossos corpos sutis. Mas para termos um aprendizado satisfatório, precisamos cuidar das nossas sombras, nossos sentimentos, emoções, que muitas vezes insistimos em repetir. Seja raiva, tristeza, mágoa, ciúmes, inveja, ressentimentos, medo, insegurança. Não adianta fazer nossas proteções energéticas se não nos policiarmos em nossas atitudes, abrindo brecha para sermos obsidiados, abrindo a porta para sintonizarmos com esse sentimento. Como o texto diz, até Jesus não estava livre de assédios das trevas. Ele sempre estava com suas vibrações elevadíssimas. Por isso, impedindo que as vibrações baixas chegassem até ele. É isso que a gente precisa tomar esse cuidado. Eu estou me conhecendo bem nesse texto, de minhas atitudes. Quando vem a raiva de você respirar, centrar e fazer mais respirações para você tratar. Eu sei que um dos meus impulsos é a raiva. O ímpeto, sabe? A hora que me dá no limite, eu explodo. Então, eu estou me pensando muito. Então, eu acho que esses 12 meses, né, nós vamos trabalhar muito isso. Então, cada mês a gente vai trabalhar uma área. E sem essa reforma, a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente quiser cuidar do outro, a gente tem que cuidar da gente. E é o amor, a harmonia, a paciência, a tolerância, a gente acho que chega lá. Então, aí eu passo para as meninas, se eles quiserem perguntar. Legal. Quem vai falar agora? Boa noite a todos. Eu gostaria de estar complementando a nossa amiga aí, né? Que ela fez um breve resumo. A reforma íntima, realmente a gente tem que iniciar por nós mesmos, cada um tem que, né, dar um passo, que é o que já estamos dando, né, o reconhecimento que nós temos que melhorar. Isso vai ser para o resto da vida, né? A gente só está dando um chute. E que esse chute seja certeiro, porque o fato da gente reconhecer que precisa melhorar já é uma bênção, né? E realmente orar e vigiar, ler bons livros, ver bons filmes, que edifica tudo isso. Agora, essa questão que realmente tem a dualidade, né, entre o bem e o mal, o desequilíbrio, nós não somos perfeitos, não somos 100% perfeito, né? E orar e vigiar.
E a gente já nessa escala de estudo, foi que eu falei alguns minutos atrás, nós vamos ser assim, bombardeados de tudo quanto é jeito. Ou é mentalmente, fisicamente, principalmente espiritualmente. Então, fazer, né, a oração em qualquer religião que se encaixa, né, para cada um. O espiritismo é uma doutrina, ele te dá uma visão muito ampla disso. Aqui e tentar melhorar aí, né? Ô, gente, muito bom, né? Quer falar, Eliane, alguma coisa? Obrigada, Eli. Sim, porque desde o dia que eu comecei a ver os vídeos, né? Eu não consigo ler alguma coisa, muita coisa, porque a letra é muito pequena, eu não consigo. Mas eu tô assim, eu fiquei com vergonha. Eu falei, gente, eu não acredito que eu fazia essas coisas. Eu fiquei com vergonha, eu falei, gente, eu preciso me corrigir. Eu ia fazer as coisas, eu falei assim, todo mundo fala assim que eu sou muito autoritária. Eu sou muito mandona. Então eu falei, meu Deus, meu marido fazia coisas em que eu pegava no pé dele e eu tô fazendo a mesma coisa. Eu falei, gente, eu tô corrigindo. Nossa, que vergonha que eu fiquei. Eu falei, gente do céu. Aí vinha aquela coisa, passei um processo muito difícil no sábado que eu tive que me conter. Eu falei, não, eu não vou discutir, eu não vou, porque eu tô na apometria, eu tenho que tomar vergonha, porque ele não conhece nada. E eu vou ter que engolir, Jesus, me ajuda. Mas foi um estresse que eu passei, que a minha vontade, se fosse uns dias atrás, eu estrongolar ele, mas eu falei, tá tudo bem, ele tá maravilha, nossa, tá tudo perfeito, tudo perfeito. Porque é a nossa sombra, né, que a gente tem que curar, que a gente tem que mudar. Eu falei, gente, como que eu preciso mudar? E eu comecei a agradecer, obrigada, meu Deus, por o Senhor me dar essa oportunidade de eu poder reconhecer os meus erros, porque a gente só quer achar o culpado, né? Nunca é você. E eu falei assim, olha, parabéns, parabéns que você conseguiu enxergar, mesmo com quase 0 de grau, você está conseguindo enxergar. Foi assim divino, foi libertador para mim, foi libertador. Porque às vezes você fala, acha que você está bombando, que você está certo, e se aqui você está, olha, no beco do olha, meu Deus, está na curva. Vão te pegar. Eu falei, Jesus, me pegaram. E eu passei por outro processo difícil hoje também. Eu falei, não vou brigar, não vou brigar. Você tá bem, amiga? Ô, Bigucha! Eu falei, tô maravilhosa, tá tudo bem. Tá tudo na santa paz, mas olha, eu falei, eu vou me conter, eu preciso mudar. Eu sei que eu preciso. São coisas que eu sou grata, porque eu tô tendo a oportunidade de trabalhar isso dentro de mim, que nós temos que trabalhar isso dentro e não fora, porque tudo está dentro, nada está fora. Porque quando você resolve o que está dentro, o que está fora se conserta. O que está errado na sua vida não fica. Ó, eu falo para vocês, do fundo do meu coração, desde quando eu comecei a fazer harmonia do lar, eu nunca mais vi vizinho na minha vida. Eu falei, gente, será que eu estou no deserto? Só eu aqui nesse lugar? Não vejo ninguém. Ninguém, eu comecei a fazer harmonia antes, era um pessoal sentado, tomando tereré, e fala mal de um, e fala desse, fala daquele, fala... E eu falei, Jesus, eu falei, nunca mais vi ninguém. O que aconteceu, gente? Será que eu fiz alguma coisa para a vizinha? Eu falei, não, é que eu tô me limpando, eu tô me libertando, e essas coisas tá saindo do meu caminho. Então, para mim tá sendo um aprendizado muito grande. Agora, eu penso muito para falar, né? Quando já vem o pensamento, tá que nem a Rita, já pega pelos meus cabelos, já me puxa assim. Eu falei, tá, eu não posso pensar isso, tá cancelado, destruído e descriado. Eu já cancelo. E eu falei, não, eu tenho que. Eu falei, gente, é o que Jesus deixou para nós. O verdadeiro amor que eu não conhecia. 55 anos de evangelho eu não conhecia o que era o amor, estou conhecendo agora. Que é não julgar, que não é apontar,
que é abraçar, não importa, principalmente os dependentes químicos, que eu sempre desconjurei, eu amaldiçoei. Nossa, meu Deus! Nossa, a Cíntia tem muito amigo homossexual. Eu excomungava a vida dela. Quando eu fui ver meu filho, que eu vim descobrir, meu filho vai fazer 37 anos, eu vim descobrir há um ano atrás que meu filho é gay. E eu não tive nenhuma vergonha dele. Mas se fosse, e aí eu cheguei na casa dele, nossa, você não vai me excomungar? Você não vai me amaldiçoar? Porque até hoje eu segurei. Entendeu? Então, a religiosidade acabou comigo, porque eu era muito religiosa, eu não aceitava nada, tinha que ser do meu jeito, eu era muito coronel. Eu era sargentona, até meu marido fala que eu sou muito sargentona, né? Eu falei, eu preciso mudar isso em mim, eu preciso trabalhar isso em mim, né? E eu estou muito grata a esse grupo, a apometria que eu não queria entrar, mas eu sou muito grata porque eu estou me redescobrindo, porque eu não me conhecia. Gratidão a todos, gente. É isso. Realmente, excelente demonstração, né, gente? Que a Nossa, que força, né? Eu não vou revidar. Eu não vou gritar, eu não vou brigar. Gente, tu é uma vitoriosa, mulher. Que Olha, deixa eu falar controle, uma é coisa. muito Deus. É uma coisa que, para brigar, principalmente assim, em família, relacionamento, eu mato eles na unha, assim, calada. Eles me xingam, me chamam de gay, me joga na parede, me chamam de lagartixa, mas fala comigo. Eu não falo. Eu me controlo, mas pô, eu fico 15 dias sem dar uma palavra, nada me incomoda, eu dou risada. Olha, nessa parte eu me controlo, mas eu também minha vontade por dentro é de estrangular, então é melhor pôr para fora, né? Então, mas agora eu aprendi a me controlar, vou me corrigir, não é? Porque todo mundo tem as suas diferenças, ninguém é igual, e nós temos que aprender a conviver com o nosso irmão, a respeitar, porque todo mundo, um é mais elevado, outro é mais calmo, outro é mais, né, acelerado, então nós temos que respeitar o jeito de ser de cada um. E pensar no que a gente vai falar, porque uma palavra mata uma alma e é difícil você levantar ela do lugar. Então, são palavras que ferem, que é melhor do que... É pior que você levar uma facada, levar um tiro, e tem palavras que acabam com a sua vida. Já te arranca do chão, entendeu? Então, a gente tem que vigiar muito no que falamos, porque tudo que sai da nossa boca tem poder. É isso, gente. Muito obrigada. Maicon, quer falar? Ô, Rita. Estou ouvindo. O Maicon levantou a mão. Não, Primeiro... fui eu. Ah, foi você. Aham. O Maicon teve que ir lá no serviço dele, viu? Ele teve que sair daqui do meio do curso e resolver um problema que deu lá no serviço, tá? Deus abençoe, que corra tudo bem com ele. Deus abençoe. Vou para ter. Olha, grupo 5, parabéns, muito bem cumprida a tarefa. Todo mundo falou, gostei muito. E uma ferramenta que veio, a meditação, né? Meditar faz parte, é uma ferramenta. A meditação, vocês não sabem, ou talvez saibam, o poder da meditação. A meditação, ela limpa os nossos corpos, sem precisar de fazer apometria. Olha que legal! E quando você aprende a meditar, você entra numa frequência tão elevada que você começa a fazer, ela faz a limpeza dos seus corpos. Eu vou colocar esse vídeo aqui só para encerrar com chave de ouro essa parte aqui. É rapidinho, tá? Tomara que o som esteja bom. Procura fora, constrói-se dentro. Imagine um homem que sentia um profundo anseio por paz. Ele olhava para o mundo ao seu redor, o barulho da cidade.
as pressões do trabalho, as discussões em casa menos, e sentia-se como um pequeno barco em meio a uma tempestade constante. Então, ele decidiu que iria encontrar a paz. Primeiro, ele a procurou na fuga. Se eu for para um lugar silencioso, encontrarei a paz, pensou. E assim, viajou para uma montanha distante. O silêncio era profundo, ora era puro. Por alguns dias, ele se sentiu em paz, mas logo, sua própria mente começou a fazer barulho. Preocupações com o futuro e memórias do passado vieram à tona, e a tempestade que ele sentia por dentro agitava o silêncio da montanha. Ele percebeu que havia deixado a cidade para trás, mas levara sua inquietação consigo. Depois, ele procurou a paz na mudança. Se eu tiver um trabalho melhor, uma casa mais tranquila, e se as pessoas ao meu redor fossem mais calmas, eu teria paz, decidiu. Ele se esforçou, mudou de emprego, de casa e até de círculo de amizades. E novamente, por um tempo, tudo pareceu mais sereno, mas não demorou para que novos desafios surgissem. Novos vizinhos fizessem barulho e novas pressões aparecessem. A paz mais uma vez provou ser uma visitante passageira. Cansado e desiludido, o homem sentou-se em seu novo sofá, em sua nova casa, e pôde ouvir claramente a mesma tempestade de sempre. Não do lado de fora, mas em seu próprio peito. Foi nesse momento de quietude forçada que ele entendeu. A paz não era um lugar para onde ir ou uma condição a ser alcançada no mundo. Ele percebeu que estava tentando arrumar a mobília da rua, esperando que sua casa ficasse em ordem. Então, ele mudou de estratégia. Em vez de tentar silenciar o mundo, começou a cultivar o silêncio dentro de si. Em vez de exigir que os outros mudassem, começou a trabalhar em suas próprias reações. Cada manhã, ele reservava alguns minutos para observar seus pensamentos, como nuvens passando no céu, sem se agarrar a eles. Quando a irritação batia à porta, ele aprendia a respirar fundo antes de responder. Quando o medo do futuro surgia, ele praticava a gratidão pelo que tinha no presente. Ele trocou a mala de viagem pela caixa de ferramentas da alma. O tijolo era a paciência. O cimento era a aceitação. A janela era a gratidão. Aos poucos, ele começou a construir um santuário dentro do seu próprio coração. O mundo lá fora não havia mudado. O trânsito continuava caótico. Os desafios no trabalho ainda existiam e as pessoas ainda eram imperfeitas. Mas algo extraordinário aconteceu. A tempestade externa já não conseguia invadir seu espaço interior. Ele podia estar no meio do barulho, mas dentro dele havia um lugar de silêncio e calma. Ele finalmente entendeu que a paz não é a ausência de problemas, mas a presença de um refúgio interior. E esse refúgio, essa casa de tranquilidade, ninguém poderia lhe dar ou tirar, pois foi ele mesmo quem a construiu. A paz que você procura fora, constrói-se dentro. Imagine um homem que sentia um profundo anseio por paz. Ele olhava para o mundo ao seu redor, o barulho da cidade, as pressões do trabalho, as discussões em... Compartilha com a gente, Rita, depois, tá? Tem uma amiga que precisa. Compartilha sim, eu coloco lá no... Eu coloco no grupo mais tarde. Eles falam um pouquinho rápido, né? Eu vou reduzir a velocidade. Muito bom, né, gente, esse vídeo, né? Então, alguém falou aqui, mas tudo que foi falado, olha para você e resolve aqui. É você com você. E eu gosto sempre de acrescentar, faça isso com amor por você. Não faça isso brigando com você, guerreando. Se você guerrear com você, você vai perder. Mas se você amar quem você é, compreendendo que o processo de evolução é esse, Deus criou esse processo de evolução, está tudo certo. Foi Ele que criou esse processo. Por que que nós vamos brigar com algo que é da nossa natureza? O que nós precisamos simplesmente é domar a nós mesmos. Educar os instintos, porque essas reações, já, viu? Essas reações, a raiva, a ira, são instintos que foram colocados em nós para a nossa sobrevivência enquanto estávamos nos reinos inferiores. Hoje, esses instintos ainda gritam, mas agora que nós somos consciência, razão, raciocínio,
Nós educamos o homem instintivo, o animal, que ainda somos mais animais do que homens. Mas, quando nos tornarmos homens, o anjo nos espera. Olha que lindo. Depois de homens, seremos anjos. Então, olhando para frente, olha que destino glorioso. Então, vale a pena investir em você com amor. Vale a pena considerar que você não é um erro. Nada está errado. Errado é pensar que tem alguma coisa errada. Você, eu, nós estamos num processo que hoje nós temos a possibilidade, pelo aprendizado, de ter o controle desse processo. Isso é maravilhoso. Gratidão à razão, gratidão à consciência, gratidão a quantos já há milênios falando do conhece-te. Gratidão ao Cristo, que trouxe a boa nova, nos falando do amor. O amor é tudo. No amor, nós encontramos tudo. Todos estão de parabéns. Foi maravilhoso, foi incrível. Olha, eu estou imensamente grata. E eu vou dar o prêmio para todo mundo. Eu vou mandar para todo mundo o exemplar de O Livro dos Médiuns, que nós vamos estudar na próxima, né? Nós vamos trabalhar com mediunidade, vou mandar um exemplar do Livro dos Médiuns, um para cada um. Não tenha pressa, que eu vou mandar devagar, né? Vou mandar para um, para outro, todos vão receber, todos merecem ser premiados. Foi incrível. Amei a nossa primeira live, nossa primeira reunião sobre reforma íntima. Tem alguma dúvida sobre o que é apometria? Restou alguma dúvida? Não? Que legal. Que legal. Gente, continuem assim. Vocês são criaturas maravilhosas. Estamos juntas para um grande e longo percurso. A próxima aula eu posto na quinta-feira. Todas têm até amanhã para postar. Eu coloquei lá mais um texto que eu achei importante falar sobre energia e bioenergia. É curto, dá para fazer tranquilo. Vocês podem... Não tem problema se entregar atrasado. Vou olhar, eu faço questão de olhar todo mundo, que eu gosto. Eu adoro ver como vocês se expressam. Eu gosto mesmo. Eu faço isso aqui que eu faço é com amor. Adoro fazer esse tipo de coisa. Pode falar. Rita, esse texto da gente, cada um leu, falou, a gente pode digitar e postar lá na plataforma? É uma tarefa para ser postada. Ah, tá, tem que postar ele, né? Porque eu vou digitar, então. Mas deixa eu contar rapidinho, que eu queria contar para vocês, né? Sobre essa questão da reforma íntima, de vigiar os pensamentos, né? De vibrar, né? No amor. E quando a gente, Rita, é mais uma dica que eu vou pedir para todo mundo, né? Do que fazer. E quando a gente tem uma pessoa que trabalha com a gente, que ela é difícil, ela é complicada, ela reclama, e aí ela traz as reclamações para a gente, no caso para mim, né? E eu, com esse meu olhar, de olhar para as pessoas, mesmo aquelas difíceis, né? Os outros, eu dou conselho para ele, eu digo, vamos olhar o lado bom da pessoa. Todo mundo tem um lado bom, né? Como foi falado aí, né? Pela Kelly, sabiamente, né? Os dois lados, o lado sombra, o lado luz. Vamos focar no lado luz da pessoa. Aí, a pessoa se zanga comigo, porque diz que eu estou dizendo que ela enxerga o mal. É como se eu não enxergasse, Rita. Entendeu? A pessoa, uma vez, ela até chorou comigo. Ela chorou me dizendo isso. Lorimar, está dizendo que eu olho o lado ruim das pessoas. Né? Tu não, tipo assim, tu já virou santa? Tu não olha mais, mas não foi isso que eu quis dizer. O que a gente faz? O que a gente faz? Aí, depois disso, Rita, eu estou evitando, eu fico calada. Ela chega com comentários, né?
desconverso, não dou atenção, porque eu tentei mostrar para ela que as pessoas têm um lado bom para ser visto, para tirar o foco do ruim, porque vai piorar. Focar no lado bom, né? Aí eu estou vivendo esse pequeno conflito no meu serviço, e a gente trabalha juntas de manhã, entendeu? Eu e ela, a gente está ali, tete a tete, como a gente diz, né? Cara a cara. Grace quer falar. Peraí, Lorimar, você vai ter resposta. Pode falar, Grace. Eu queria ajudar a Lorimar, se você permitir. Lorimar, você falou em focar no lado bom dos outros, né, para facilitar o amor. Eu tenho uns 20 anos aí de experiência em gestão de pessoas, só uns 20 anos de vida. E aí, eu ouvi há muito tempo atrás, de uma gestora que eu tive, que ela me disse o seguinte: amar o bonzinho é fácil, difícil é amar o ruim. Então, quando você coloca isso para a pessoa, em olhar o lado bom, amar o outro não é um exercício de facilidade, não. Não vai ser nunca, não é com filho, não é com marido, não é com a gente. Não é todo dia que a gente se olha no espelho e diz assim, nossa, eu me amo. Eu vou te dizer isso porque eu tenho 40 anos, eu fiz 40 anos agora em maio. E foi o tempo que eu levei para me olhar no espelho e dizer assim, nossa, eu amo essa pessoa que está ali. Eu acho ela linda com todos os defeitos, com o nariz de batatinha, com a boca que eu sempre tive vergonha do meu rosto, eu achava que era tudo demais. Então, assim, amar o bonzinho, amar o bonito é muito fácil. Precisa amar porque precisa amar. Precisa compreender porque precisa compreender. Isso não quer dizer que você precisa manter isso perto de você. Porque ao reclamar da dor dela, ela te feriu e você não falou nada. Você está aqui hoje trazendo para a gente uma ferida que ela, mesmo sendo uma boa pessoa, te trouxe e que você, para não machucar, não colocou para ela. É isso que ela precisa entender, que assim como o outro faz mal para ela e ela coloca isso para você, ela também fez mal para você. Decepcionar o outro é parte da jornada e do processo de crescimento. E ela precisa entender isso. E aí ela vai trabalhando aos poucos como ela vai conviver com isso, né? Porque, Rita, me corrija se eu estiver errada, todos nós temos duas versões nossas. Quem nós somos e quem os outros nos enxergam. E ao passar do tempo, a convivência da vida traz para a gente a segunda versão, que é quem nós somos. Mas todo mundo, quando a gente conhece, aparece uma outra pessoa. Por quê? Porque é a visão que a gente projeta do outro. Então, talvez a dificuldade que ela tenha com essa outra pessoa é o que ela está projetando da outra pessoa e está se negando a enxergar quem é de verdade a outra pessoa. E ela precisa lidar com quem a outra pessoa é de verdade, para o bom e para o mal. Era isso só que eu queria dizer. Obrigada, querida. Ei, Grace, quanta coisa boa, né? Uma coisa também, o que eu posso te dar também de contribuição, e todos aqui podem, um treinamento que eu tive de muitos anos na minha vida, que é de entrevistadora, devolver para a pessoa o que ela traz para mim. Eu não pego para mim o que ela traz, eu devolvo para ela. Você está me dizendo que sente isso, sente aquilo, por quê? Devolve para a pessoa. E mostra para a pessoa que isso é dela, que você não faz, que você não tem nada com isso, é dela, ela que tem que lidar com isso. Você não tem que dizer para ela o que fazer com o que ela está sentindo. É ela que tem que descobrir o que ela vai fazer com o que ela está sentindo. Mas de uma maneira doce, tranquila. Você está me dizendo que sente isso por aquela pessoa, você reitera tudo que a pessoa falou e pergunta para ela, por quê? O que você pensa fazer a respeito? Você sabe, você já pensou como resolver isso? Porque se você faz a tentativa para ajudá-la, mas ela não quer isso, ela quer simplesmente reclamar.
Essa é a realidade. É o que acontece. Você acolhe hoje, amanhã ela volta com uma maior. Você acolhe de novo, ela vai voltar com uma pior. Cada vez ela vai te trazer um desafio maior. Até o momento em que ela entender que você não quer fazer maledicência junto com ela, aí ela vai te agredir como ela te agrediu, entendeu? Fulano, eu tenho percebido que isso aí te incomoda, realmente. O que você está pensando em fazer com isso? Pega o que é dela e coloca na mão dela, entendeu? Porque aí você não tem que defender ninguém, mas você defende o seu bem-estar, não carrega o peso do outro. Mais ou menos, como a Grace falou, só que de forma diferente. As pessoas querem que a gente se junte na maledicência, é isso que a pessoa quer. Quer companhia, entendeu? E aí, é uma coisa boa, você devolve para a pessoa, funciona. Ô, Rita, você falando isso aí, eu lembrei de uma fase que eu vivi aqui dentro de casa com meu marido. Tudo era culpa minha, né? Se some o negócio é culpa sua, se o filho fez aquilo, a culpa é sua, se não sei o que, tudo é culpa sua. Aí um dia eu parei e falei assim: ah, a culpa é minha? É, a culpa é sua. Então pega ela para você, porque se é minha eu dou para quem eu quiser. É sua agora. Eu lembro da reação dele. Ele regalou o olho e falou: oxe. Falei: ah, vai. Eu não tenho muita paciência, não. Eu falei: pronto. Larguei para lá o assunto. E nunca mais pego, não. A gente tem hora que a gente tem que ser egoísta, sabe? Cuidar da gente, A cuidar de gente, nós, nos proteger. a E a gente gente faz isso ignorando aquilo que os outros querem fazer de ruim com a gente. entendeu? Pode. O que eu disse agora há pouco da sagacidade. Se você não tiver um pouco de sagacidade, é um caso de ter sido sagaz, não é? E se você não usa, se você tem, você não usa para se defender, você fica que nem a serpente apanhando, entendeu? Você não precisa agredir, mas se defender, às vezes você tem situações que às vezes você tem que dar uma resposta e você precisa de parar um evento que é repetitivo. Então, Jesus, com todo o seu amor e bondade, na hora que ele tinha que corrigir, quem que falava assim? Raça de víboras. Alguém fala raça de víboras? Calmo? Responde para mim. Alguém fala? Calmo, raça de víboras. Claro que não, gente. O homem ficou nervoso, entendeu? E ele é o mais puro amor que pisou aqui. Ele teve momentos que ele diz, raça de víboras. E homens de pouca fé, né, Rita, naquela hora também. Homem de pouca fé. Frases que Na hora você da vê, mostarda. frases que a gente vê que ele usou de energia para chacoalhar. Ele não foi só, ai, amor, não. Então, usar de recursos para se defender, além de ser um direito, você não usar é uma omissão criminosa, porque você está dando para o outro um poder que ele não tem sobre você. Então, não é agredir, mas se defender é importante. Foi muito legal. Gente, já que não tem nenhuma dúvida sobre a apometria, sobre o doutor Lacerda, porque não tem mesmo, que as aulas Amanhã foram tem de novo, né, Rita? Amanhã tem de novo. Encontro. Amanhã, gente, continuem conversando nos grupos, sejam amigos. Eu gosto de falar uma coisa, porque ser amigo não significa ser íntimo. Dá para entender a diferença? A intimidade é a pior coisa que existe. A intimidade estraga tudo. Quando eu entendi, eu descobri isso, acabaram os meus problemas. Seja amigo, mas não seja íntimo. Sua intimidade é sua, reserve para você.
Ok? Boa noite, Amei. até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Gente. Até amanhã, gente. Amanhã eu vou trabalhar também. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.